Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre a doutrina espírita, para falar sobre o evangelho do nosso mestre. Agradeço mais uma vez a oportunidade da casa e com imensa alegria eu estou aqui hoje para a gente refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre a morte à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de trazer algumas reflexões, alguns conceitos que a nossa doutrina traz a esse respeito. O que acontece com a gente no momento em que nós morremos? Ou, vou usar o termo espírita que nós conhecemos. O que acontece conosco quando desencarnamos? O que acontece? Será que vamos para o nosso lar? Para uma colônia espiritual? Como o nosso mentor, nosso irmão André Luiz nos trouxe brilhantemente, né, em seus livros, no livro Nosso Lar, e também como vimos no filme Nosso Lar. Será que ao desencarnarmos, vamos lá, temos nosso lugar, nosso passe para o nosso lar? Será que vamos para o umbral, que é um temor que muitos de nós, espíritas, temos? Nossa, quando eu desencarnar, meu receio é ir para o umbral. Será que eu vou para lá? Como se o umbral fosse um lugar específico de muito sofrimento, de muitas dores, de muito choro, de pessoas infelizes. E podemos fazer um paralelo do umbral como sendo o inferno, ou o purgatório, como outras crenças nos traz, né, de um lugar de muito sofrimento, onde as pessoas que estão nesse lugar permanecerão ali para sempre, em sofrimento. Então, o que ocorre conosco no momento do nosso desencarne? É essa reflexão que eu gostaria de trazer para essa noite, hoje. E a doutrina espírita, para começar a nossa conversa, a doutrina espírita, ela nos ensina, ela nos mostra, através do intercâmbio, através da intercomunicabilidade entre o plano espiritual e o plano material, que, primeira coisa, que a vida continua. A morte, ela não existe. Essa ideia do materialista, do secularista, da pessoa material, de que nós estamos aqui, temos a nossa vida, e que depois que a nossa vida orgânica do nosso corpo cessa, acabou tudo. Vamos para o túmulo. Primeira coisa que a doutrina espírita nos traz, que a vida continua. E como que nós temos essa certeza? Através dos relatos dos espíritos, em inúmeras obras. Primeiramente, nós temos as obras básicas, o Livro dos Espíritos. E a doutrina nos mostra os estados felizes ou ditosos que nós podemos nos encontrar quando desencarnamos, ou estados infelizes de tormentos e perturbações que nós podemos experimentar ao deixar esse plano. E nós temos
inúmeras experiências através de obras, entre elas o céu e o inferno, que eu vou mencionar mais adiante também, de espíritos em condições felizes e em condições de perturbações, em condições de sofrimento. Mas eu falei inicialmente do Livro dos Espíritos, então vamos começar com ele. O Livro dos Espíritos ele é composto por 4 livros. E o livro segundo do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que se intitula O Retorno da Vida Corporal para a Vida Espiritual, os espíritos eles vão falar nesse capítulo sobre a alma depois da morte. Eu estou usando esse termo alma porque é o termo que é colocado no livro, mas nós temos esse conceito de que alma é o espírito quando está encarnado. Quando deixamos a carne, quando desencarnamos, falamos espírito. Mas vamos utilizar esse termo que está no Livro dos Espíritos, e eles nos falam sobre a alma depois da morte, a sua individualidade. Ou seja, se mantemos a nossa individualidade, cada um de nós, espírito ou alma, ou se vamos para o plano espiritual e nos juntamos num todo universal. Também eles nos falam sobre a vida eterna, sobre o momento exato da separação da alma e do corpo e também da perturbação espírita. E aí que eu gostaria de refletir com os irmãos. Será que quando desencarnamos, será que todos nós experimentamos uma perturbação? Ou será que essa passagem ou essa transição é tranquila, perfeitamente tranquila? O Livro dos Espíritos nos ensina, nos fala sobre essa perturbação. Começando então na questão 149 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, irmãos, a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. Estamos aqui de passagem, mas estamos retornando à nossa pátria. Vamos imaginar que nós temos lá a nossa casa, nosso país, e viajamos para um país muito longínquo, onde vamos passar um tempo. Mas não de férias. Esse tempo não é para a gente curtir, aproveitar. Sim, não estou falando que nós não temos que ser felizes, buscar a felicidade, mas não a felicidade como nós compreendemos, que eu vou falar mais adiante. Não a felicidade que o mundo nos traz, mas é outro tipo de felicidade. Então, passamos um tempo nesse país, mas o objetivo não é de férias. A gente tem um objetivo. E já aproveito para falar sobre a reencarnação, que é uma dos conceitos que a doutrina espírita nos traz. A necessidade da reencarnação. Ou seja, retornamos ao mundo espiritual, mas temos sucessivas reencarnações. Retornamos à carne sucessivas vezes. E por quê? Qual é o motivo da reencarnação? Questão 167 do Livro dos Espíritos.
Kardec também pergunta: qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem. E essa resposta me surpreendeu. Os espíritos respondem: expiação e progresso da humanidade. Ou seja, o objetivo da reencarnação não é apenas nós expiarmos nossas faltas, expiarmos nossos erros, repararmos nossos erros, mas também ajudar no progresso, no aprimoramento da humanidade. Cada um de acordo com as suas obras, cada um de acordo com o seu trabalho. Ou seja, nós ajudamos na criação. Nós somos co-criadores junto com o Pai. Porque quando estamos ajudando no aprimoramento da criação, no aprimoramento da Terra, estamos ajudando na criação. Então, olha só o quanto que a reencarnação é bela. Quanto que a reencarnação é bela. E muitos de nós reclamamos, como bem disse a mensagem agora há pouco, das dificuldades. Reclamamos quando não acontece algo como nós queríamos ou como nós esperávamos, nós reclamamos, nos revoltamos e dizemos que essa vida não é boa ou que essa vida não presta, que preferiríamos a morte, seria muito melhor a morte. Como eu queria estar morto. Olha só a gravidade dessas palavras. Eu não diria, muitas vezes, claro, uma perturbação mental, sim, num momento de revolta, mas olha quão grave é, porque isso nós estamos nos revoltando contra o Pai, que nos dá a reencarnação, a oportunidade de reencarnar como uma oportunidade de nos melhorar e também ajudar no aprimoramento da humanidade. Então, irmãos, só temos a agradecer a vida, agradecer por estarmos aqui. Mas voltando ao momento dessa separação da alma e do corpo, como eu mencionei anteriormente, será que nós sofremos quando desencarnamos? Será que sentimos dor? O que será que nós sentimos quando deixamos a carne? E aí os espíritos também nos trazem nesse capítulo que a perturbação ela ocorre, mas ela não é igual para todos. A perturbação que se segue, ela é de certa forma natural. É como se estivéssemos dormindo e acordássemos num lugar que não reconhecemos, mas que seremos orientados e já nos habituaremos com aquele local. Mas para alguns irmãos, para algumas pessoas, esse acordar em outro local gera um sofrimento muito grande e uma perturbação. Essa é uma forma de perturbação da pessoa, ela sentir realmente sofrimento, sentir dores. Alguns irmãos nem sabem que desencarnaram.
Muitos continuam suas vidas normalmente. Acordam, se levantam, tomam seu de jejum, seu café da manhã, tomam um banho, vão trabalhar, pegam seu carro, vão trabalhar, ou o ônibus, transporte coletivo, ou andam de ônibus e nem se dão conta que desencarnaram. Mas por que, para alguns, esse despertar é tranquilo, sereno, e para outros é sofrido? Ou para outros nem se dão conta? Por quê? E o Espiritismo nos fala, a doutrina nos fala, que para alguns essa separação do corpo e da alma é tranquila, porque esse espírito que acabou de desencarnar, ele já estava muito desapegado da matéria. Já estava se preparando para o plano espiritual, para o retorno ao mundo espiritual. E como que a gente pode se preparar? Vou falar daqui a pouquinho. Mas esse espírito já estava se preparando, já não estava apegado às coisas do mundo, à matéria, às paixões, às vicissitudes. Enquanto outros, muito apegados aos bens materiais, muito apegado aos seus interesses pessoais, às suas necessidades pessoais, esse, muito apegado, tem muita dificuldade de se desligar da matéria. Então, muitas vezes, espíritos continuam vivendo suas vidas normalmente. Quantos relatos que nós temos, né, em casas espíritas, de reuniões mediúnicas, de espíritos que se comunicam através dos médiuns e não sabem que morreram. Não sabem. E muitas vezes seria descaridoso o dialogador, a pessoa que conversa com esse espírito, falar para ele que ele morreu. Isso é uma descaridade. Mas ele vai conversar com esse espírito e muitas vezes ele vai compreender através da conversa que ele desencarnou, mas muitas vezes não. E tudo bem, ele foi acolhido, ele foi socorrido e ele vai ter lá as suas orientações, a sua compreensão no momento oportuno. Mas quantos irmãos não entendem ainda a sua atual condição? E a morte, ela é apenas a destruição do nosso corpo físico, material. Mas nós temos um fluido, cada um de nós, que ele é composto pela atmosfera do nosso planeta. E cada planeta tem a sua atmosfera, o seu fluido próprio, a Terra tem o seu fluido, que seria o nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. O perispírito, ele não morre. O perispírito é o nosso corpo espiritual. Então, quando desencarnamos, o nosso corpo material ele cessa a vida orgânica, a separação do perispírito do corpo físico, e aí nós já refletimos que essa separação
pode ser tranquila ou não. Muitas vezes um irmão que está com uma doença grave, uma doença sem cura, em cuidados paliativos, em cuidados de final de vida, a espiritualidade já vai desligando o perispírito do corpo físico para esse irmão ter um desprendimento tranquilo, uma separação tranquila. Ao passo que um irmão que comete um ato infeliz como o suicídio, muitas vezes em pleno vigor do seu corpo físico, ele vai experimentar dores horríveis. Por quê? Teve uma separação abrupta do perispírito do corpo físico. Abrupta. E contra a vontade de Deus, o que é pior. Então, quantos suicidas, irmãos suicidas, experimentam dores terríveis? Como, por exemplo, quando tomam ácido, soda cáustica, experimentam as dores da queimação na garganta e continuam sentindo essas sensações no plano espiritual. Por quê? Porque deixaram marcas no perispírito. Quando o desprendimento ele, de uma forma abrupta, pode deixar marcas no perispírito. E essas marcas elas só vão ser curadas ou apagadas com o tempo, com a reencarnação. Quando esse espírito reencarnar num novo corpo para se depurar. Ao passo que aquele irmão que desencarnou tranquilamente devido a uma doença pode sim deixar marcas, sim, mas essas marcas elas tranquilamente são superadas quando esse irmão ele retorna ao plano espiritual e ele é acolhido e ele se reintegra ali ao local em que ele está. Então, meus irmãos, o nosso perispírito, ele não morre. O que morre é o corpo físico. E o nosso perispírito, geralmente, ele assume a aparência da nossa última encarnação. Então, quando deixamos o corpo físico, quando desencarnamos e vamos para o plano espiritual, nós mantemos a aparência da nossa atual encarnação, da nossa última encarnação. No livro O Céu e Inferno, que é uma das obras básicas do Espiritismo, o capítulo 8º, intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo, a alma ou espírito se sujeita na vida espiritual às consequências e às imperfeições das quais essa alma, esse espírito, vamos usar o termo correto, esse espírito ainda não se despojou durante a vida corporal. Então, se sentimos remorso, se sentimos culpa na vida corporal, meus irmãos, vamos sentir culpa na vida espiritual também. Se sentimos arrependimento, também. Se sentimos ódio, vamos sentir no mundo espiritual. Se sentimos fome, se sentimos sede, se somos apegados às sensações do corpo físico, vontade de comer, a gula, a sensualidade, o frio, o calor, o que sentimos no corpo físico, vamos levar para o mundo espiritual. Basicamente, irmãos, a nossa vida no mundo espiritual vai ser exatamente a vida que levamos aqui. Será que quando eu desencarnar, nossa, minha vida lá acho que vai ser melhor. Eu acho que eu não vou ter problema.
eu acho que eu vou estar num lugar melhor. Não. Muitas vezes é o reflexo da nossa vida material. Portanto, o seu estado feliz ou infeliz do espírito é inerente ao grau de depuração ou de suas imperfeições. A situação do espírito ao adentrar o mundo espiritual é da forma como ele preparou essa entrada durante a sua vida corporal. E aí, eu volto a falar. Inicialmente eu falei da felicidade, que a gente está num país longínquo e a gente não está de férias. Aqui a gente não está na Disney, a gente não veio para cá para passear, para aproveitar. A gente tem que buscar a felicidade. Deus, nosso Pai misericordioso, Ele não quer o nosso sofrimento, mas a felicidade que entendemos não é a felicidade que nós experimentamos ao adentrar o mundo dos espíritos. Se a minha felicidade aqui na Terra é ter o carro do ano, morar num condomínio, o melhor condomínio da cidade, ter o melhor emprego, ganhar o melhor salário e viajar todo ano para o exterior, isso não é felicidade no mundo dos espíritos. Como que eu preparei a minha vida material? Só apegado aos bens materiais? Só apegado aos interesses da matéria e muitas vezes satisfazendo os meus próprios interesses? Ou será que eu preparei de outra forma? Será que eu preparei buscando a caridade? E a caridade nós entendemos que não é a caridade que lá estou parado no sinal, o rapaz vem, me pede um dinheiro, pede uma moeda, eu abaixo o vidro do meu carro, ó, toma uma moeda. Não é isso. Não é só isso. A caridade é eu ir de domingo lá no asilo, passar um tempo lá, que muitas vezes esse tempo é tão melhor para mim do que para quem eu tô, para aqueles idosos que eu tô lá conversando. Faz um bem muito maior para mim, para quem está ali se propondo a isso, do que para aqueles idosos. Então, caridade é isso. Investir meu tempo ajudando o meu próximo. Vir aqui no centro, mas não só na palestra, sim, é importante, não só no passe, mas vir aqui no centro para ajudar. Quantos trabalhos nós temos de assistência aqui na casa? O asilo, a visita ao asilo é um deles. Quantos trabalhos? Não só no centro, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. A caridade, a benevolência, entendemos caridade, BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, indulgência. Será que eu estou sendo indulgente com o meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, minha filha? Será que estou sendo indulgente com o meu chefe, que me cobra? Meu chefe que, nossa, todo dia me cobra. Será que estou sendo indulgente com ele? Ou com a pessoa que é subordinada a mim, talvez, se tiver alguém que seja subordinado a mim no trabalho? Será que estou sendo indulgente?
o meu colega de trabalho, o perdão, será que eu estou perdoando? A passagem que eu mais amo, do Evangelho, é quando Pedro pergunta ao mestre: Mestre, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Infinitas vezes. A caridade. A caridade. A caridade, quem pratica caridade está amando ao seu próximo como a si mesmo e amando a Deus acima de todas as coisas. A caridade no sentido mais puro de que como que eu vou ser feliz ou estar feliz se eu ver um irmão do meu lado em condições precárias, em sofrimento? Eu não vou estender a mão? Essa é a felicidade que eu me refiro quando nós entramos no mundo dos espíritos. Porque quando entramos no mundo dos espíritos, o véu que a matéria exerce sobre nós se vai. Então nós nos lembramos das nossas outras encarnações e dessa atual encarnação, o que fizemos, o bem que fizemos ou que poderíamos ter feito e não fizemos. Puxa vida. Nossa, meu planejamento reencarnatório tinha tanta... Nossa, não era nem tanta coisa. Às vezes era pouca coisa, mas... Puxa vida, eu falei de novo nisso. Nossa. Tudo bem. Vamos recomeçar. Né? Perdemos uma baita oportunidade. Mas tudo bem. O Espiritismo nos mostra que as penas não são eternas. E esse livro que eu mencionei, o livro O Céu e o Inferno, nos fala isso. Um fenômeno que é muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral ainda é eles acreditarem que estão vivos, como eu mencionei, mas também sentirem o remorso, os tormentos da vida. E isso acaba sendo até uma consequência da sua imprevidência, do mal que eles fizeram, que nós fizemos. Eu vou me incluir, todos nós, que nós fizemos. Então eles experimentam, nós experimentamos esses tormentos. Então quando esse véu da matéria se abre, puxa vida, eu não fiz isso que eu poderia ter feito. Nossa, eu fiz isso, hein? Nossa, tô envergonhado. E às vezes dá aquela vergonha mesmo, assim, fala, nossa. E para aqueles espíritos hipócritas, uma das consequências é, porque no mundo dos espíritos a gente consegue ler os pensamentos. Então, nada se esconde. Então, para o hipócrita, muitas vezes seus pensamentos são expostos. E isso é um grande tormento. Para o egoísta, que nunca estendeu a mão para um irmão, é sofrer das necessidades, muitas vezes da fome, da sede, e não ver ninguém para lhe estender a mão. Para aquele irmão que acumulou riquezas, não repartiu, só pensou em dinheiro, em bens materiais, é ver
a sua riqueza sendo dilapidada e não poder fazer nada. Aquele irmão que se julgava melhor ou maior que os outros na terra, é ver no plano espiritual pessoas que ele julgava inferior a ele em condições melhores. Uma felicidade muito maior. Certos espíritos estão muito mergulhados em trevas, outros estão isolados no meio do espaço, atormentados pela ignorância da sua posição, não sabem, né? Não tem não sabem da sua posição, não têm ideia da sua atual condição e também do seu destino, não sabem. Então, meus irmãos, o meio para a gente conseguir essa felicidade ao adentrar o mundo dos espíritos é agora, é hoje, não é amanhã. A gente se desfazer o máximo possível do que nos prende à matéria. Ah, Felipe, você está falando então que eu tenho então que vender minha casa, vender meu carro, vender tudo. Não. Espera aí, calma aí. Não é isso que eu estou falando. Deus sabe que essas coisas são importantes para a gente. Nesse dia frio, um casaco é importante. E quantos irmãos não têm um casaco nessas noites frias, um cobertor? Eu estou falando isso. É importante. Mas é a importância que a gente dá. Será que eu dou mais importância? Ou será que eu dou só importância para a matéria? Ou será que eu coloco os bens espirituais acima dos bens materiais? E quando eu digo os bens espirituais, é isso que eu falei. Quando nós chegarmos lá... Olha, Felipe, tô aqui com o seu relatório, viu? Aqui você foi bem. Aqui você não foi não, viu? Você poderia ter sido melhor. É isso. A cada um segundo suas obras, como Jesus nos disse. Então, as nossas obras, o que nós fizemos aqui, como que nós aproveitamos a nossa encarnação aqui? Atual. Então é agora, é hoje que nós precisamos preparar aí o nosso desencarne, a nossa entrada no mundo espiritual. A misericórdia de Deus, meus irmãos, é infinita, sem dúvida, mas ela não é cega. Ela coloca como 3 condições para o Espírito conseguir essa misericórdia. Primeiramente nós temos que nos arrepender. E é o arrependimento sincero. Não é o arrependimento da boca para fora, o arrependimento, eu vou me arrepender que Deus, eu sei que Deus vai me perdoar, Deus é amor. Não. É arrependimento sincero, do coração. Sabe quando nós estamos cansados do erro, quando estamos já... Nossa, eu estou cansado, estou cansado de sofrer, estou cansado de errar. Dá murro em ponta de faca. Não, chega. É esse arrependimento. Pai, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais, me ajuda, por favor. Estou arrependido. E esse arrependimento batendo a consciência, martelando a consciência. É o arrependimento sincero, é o primeiro passo. Mas só o arrependimento não basta. Aliás, ele é muito importante, é o primeiro passo. Mas por isso que nós temos a reencarnação
para os outros dois, as outras duas coisas necessárias, que são a expiação e a reparação. Então, meus irmãos, por isso que estamos aqui na Terra, esse planeta, que nós falamos mundo de provas e expiações. Sim, é difícil. As dificuldades, muitas vezes, que a vida nos traz, nos coloca, é difícil. São difíceis, muito. Mas, veja, a expiação e a reparação são oportunidades de fazer o bem, oportunidades de fazer diferente, de não repetir o mesmo erro. O culpado que a misericórdia divina perdoa não é exonerado da sua responsabilidade. Enquanto não cumprir essas condições, sujeita-se às consequências da sua falta. Enquanto não arrepender-se, expiar e reparar, vai continuar sofrendo. Quantos irmãos pedem no plano espiritual, suplicam por uma nova oportunidade de reencarnar? Sim. A quantidade de desencarnados da Terra é muito maior do que encarnados. Hoje somos 8 bi, né, de encarnados, segundo o último levantamento. De desencarnados, chega a 20 bi. Então, os desencarnados são em número maior. Quantos, meus irmãos, suplicam pela oportunidade do reencarne? Quantos? Porque é aqui que nós evoluímos. O plano espiritual ajuda, sim, nós estudamos, nós trabalhamos, mas aqui que é, aqui na carne, que nós evoluímos de forma muito mais rápida. Por quê? Porque experimentamos na carne as dificuldades inerentes da matéria. Então, por misericórdia infinita, nós não devemos entender devemos entender que um Deus que não é implacável e sempre deixa a porta aberta para os seus filhos, para o retorno ao bem. E esses filhos que muitas vezes estão em condições precárias, quando desencarnam, eles são como doentes no hospital. Não são como culpados. São como doentes nos hospitais, que estão ali para curar as suas feridas, curar as suas mazelas, suas dificuldades. E por fim, eu falei do nosso lar inicialmente na nossa conversa. E será que a gente vai todo mundo lá para o nosso lar? Como que é isso, né? O nosso lar é uma das colônias espirituais. Nós temos, segundo também a vasta literatura que nós temos espírita, né? André Luiz nos traz também no livro Nosso Lar. Nós temos várias colônias que são cidades espirituais, são cidades mesmo, com ministérios, com hospitais, com escolas. E nós temos cidades com as mais variadas finalidades. Tem cidades que são correcionais, ou seja, para aqueles espíritos que precisam se corrigir. Tem cidades que são voltadas mais para o estudo e o desenvolvimento das artes. Tem cidades socorristas. Inclusive, no umbral, nós temos
também, na zona umbralina, que não é um lugar específico, nós temos também postos de socorros, cidades ali próximos para o socorro desses espíritos. Também temos cidades espirituais voltadas para pesquisas científicas, pesquisas em autoconhecimento, entre outras. Então temos várias cidades espirituais. E nesses lugares, os espíritos eles trabalham, eles enviam mensagens espirituais para os encarnados, se recuperam e se preparam para reencarnar, uma nova oportunidade. E o que os espíritos nos falam é que a tecnologia no plano espiritual está muito mais avançado que a tecnologia aqui nossa. Então, nós temos ali cidades mesmo em que nós vamos para o estudo, para o trabalho, para o reequilíbrio, para o repouso necessário e aguardar uma nova encarnação. Nós falamos cidades espirituais, é um mundo transitório, seria a erraticidade, né? É o mundo espiritual, né? Na erraticidade, que não necessariamente são espíritos. Quando nós falamos espíritos na erraticidade, não são espíritos inferiores, são espíritos de várias ordens, inclusive de ordens elevadas. Então, são espíritos que não estão encarnados naquele momento, no momento. Então, meus irmãos, era isso que eu gostaria de falar hoje para vocês, das reflexões. Queria então deixar como mensagem uma frase de Bezerra de Menezes que diz: onde estiver a caridade, aí se encontra a presença de Deus. Então, todos nós podemos sentir a presença do Pai, do Criador, nos sentir amados, abraçados, amparados, acolhidos. É só praticarmos a caridade, é só nos conectarmos por pensamento, por elevação dos nossos pensamentos, com o Criador, com o Pai, com o Mestre, e preparar aí a nossa morada espiritual, preparar a nossa entrada no mundo dos espíritos. Que Jesus abençoe a todos nós, que possamos sempre buscar o nosso aprimoramento nesse plano material, que possamos sempre vencer as nossas dificuldades e nunca nos desesperarmos, pois estamos sempre sendo amparados, tenho certeza. Agradeço mais uma vez pela oportunidade da casa e uma boa noite a todos. Obrigado.